Bem-vindos. Vamos então dar início ao nosso webinar no âmbito do projeto do Contra, um projeto financiado pela ERSE e que o principal promotor é o Instituto Superior Técnico em Lisboa, e é um projeto que tem como objetivo promover a eficiência energética e os comportamentos relacionados com ela em jovens universitários, de maneira a torná-los como um embaixador junto das suas famílias e dentro da sociedade e dos líderes de empresas e de famílias que serão no futuro. Gostaria de começar por apresentar os nossos membros do painel de hoje. Temos connosco o Dário Silva, também do projeto do Contra, Carlos Silva, o professor responsável do projeto e nosso professor e mentor deste projeto e desta ideia, Henrique Pombeiro, que nos vai fazer hoje a formação e vai nos falar durante este webinar de como e quais são as estratégias que os nossos participantes podem adotar, e também Miguel Carvalho, que vai participar obviamente na discussão, todos conhecidos da nossa área de eficiência energética e com um longo currículo de investigação e de trabalho nesta área. Eu vou apenas começar com uma breve apresentação de 5 minutos sobre o projeto e aquilo que foi inovador neste projeto, e para isso apresento-vos uma curta apresentação. Portanto, hoje estamos aqui num webinar para vos apresentar a formação que não pôde decorrer de forma presencial, como estava planeado com os nossos alunos, e desta forma teremos de maneira duradoura a informação presente para uso futuro das nossas unidades curriculares e também em toda a comunidade que possa ter, que se venha a inscrever e que se inscreveu na plataforma do Contra. Portanto, esta é uma plataforma que foi criada e que é financiada, como eu já referi, pela ERSE no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência Energética no Consumo, e foi aprovado pela ERSE e a entidade IN+, a que pertencemos, é o promotor. Dos traços fundamentais deste projeto desde o início foi ter uma comunicação e uma marca junto dos alunos que fosse jovem e que conseguisse fazer a diferença, porque da experiência que todos temos nos nossos 10.000 alunos e na comunidade, que são as suas famílias, é muito difícil, com tanta coisa a acontecer, atrair a sua atenção. Portanto, começou-se desde o início com uma marca, algo que seria do contra, portanto fazer aqui o trocadilho com o contra a conta, contra o desperdício, contra a ineficiência. Então, esta imagem que vem aqui, sempre muito jovem, com cores vivas e com números rápidos de membros e de iniciativas que fizemos para ativar este projeto e para criar algum awareness, que envolveu, por exemplo, bloquear algumas das tomadas disponíveis aos alunos, que já são poucas, não é? Portanto, causa um impacto, colocar mensagens enigmáticas nos secadores de cabelo e nos secadores de mãos nas casas de banho e em outros equipamentos, que está ao alcance dos nossos participantes, dos nossos ativistas, que são os nossos alunos, fazer alguma diferença, inclusivamente vitrines que apagámos as luzes completamente de um corredor e tinha apenas uma luz com a barra de corte, com a reduzir, cortar no consumo, que se ligava com o movimento, e o corredor permanecia escuro todo o tempo. E sempre com a mensagem: pensa 2 vezes no que estás a gastar. Substituímos alguma das comunicações ou dos slides que existiam nas salas, colocámos autocolantes e durante 3 anos a todos os alunos, todos os novos alunos que ingressavam no técnico, era entregue um kit de ativista. Portanto, esse kit de ativista é um flyer que vem à esquerda na imagem, e esse flyer consistia num kit de autocolantes que os nossos ativistas, são 1.000 alunos por ano que recebiam este kit, usavam estes autocolantes precisamente para marcar e indicar ineficiências que viam, e sempre que tinham uma luz, havia alguns autocolantes com, por exemplo, um pensa 2 vezes antes de ligar, ou pensa 2 vezes e não te esqueças de desligar esta luz, e fazer um bocadinho o trocadilho com o desgaste, o gaste, o pensa 2 vezes e yes you can.
Uma das ações mais intrusivas e que criou realmente o awareness foi uma simulação que hoje em dia, devido à pandemia, seria assim impensável, mas simulámos que existia uma infestação de ineficiência energética no edifício e fizemos um simulacro de evacuação em que entramos no técnico com fatos de biohazard e obrigámos toda a gente a sair do espaço 24, que é uma das salas mais recorrida, com algumas centenas de alunos todos os dias. Retirámos toda a gente e fizemos a intervenção numa lógica de show-off. Recorremos também a um cavalo de Troia, que foi colocar umas letras fantásticas, um lettering que dizia muito a todos os alunos, chamá-los a atenção, eles começaram a tirar fotografias, disseram coisa fantástica e de um dia para o outro decidimos fita colá-lo, tapá-lo e grafitá-lo com o símbolo do projeto, e isto criou uma quantidade enorme de views e chamou a atenção do nosso projeto. Qualquer pessoa pode participar e juntar-se a este projeto e com isso terá acesso a várias ferramentas que lhe vão permitir fazer uma melhor escolha nos seus consumos energéticos, e vou-vos mostrar algumas delas rapidamente, as 3 ferramentas que temos disponíveis e que foram usadas pelos nossos alunos e mais a fundo com os nossos alunos das cadeiras de energia, obviamente que esses eram o nosso target preferencial para além da população em geral, que são as tomadas inteligentes. Portanto, isto é uma tomada com o branding do Contra, mas que permitiu aos nossos alunos controlar os tempos de atividade dos seus equipamentos com maiores consumos, calcular os seus consumos, potências instantâneas, acumulados do dia, de 24 horas, de 7 dias, de um mês, e com essa informação fazerem uma auditoria e poderem corrigir os seus comportamentos e aprender um bocadinho mais. Para aqueles alunos que tinham alguns problemas de Wi-Fi ou que preferiam ter uma solução offline, temos também os medidores totalizadores não inteligentes, portanto que permitem ser instalados numa casa de férias e ficar a medir longos períodos e dar uma informação não em real time, não detalhada e não controlável à distância com o smartphone, mas que permitiria um mesmo conhecimento dos consumos de cada aparelho. Por fim, um equipamento que foi um bocadinho a razão deste projeto, que é um aparelho que liga-se ao contador de habitação dos participantes e dá os totais para a plataforma do Contra, portanto, usando o contador que já têm em casa e um aparelho que vai circular durante 3 meses, têm acesso total aos seus consumos e conseguem fazer desde benchmarking com o seu consumo em relação a outros, mas ter um perfil de carga detalhado, minuto a minuto, onde conseguem inclusivamente ver algumas das assinaturas dos seus equipamentos. Vou passar então agora a palavra ao Henrique Pombeiro, que vai iniciar a parte do webinar propriamente dita, depois desta pequena introdução sobre o projeto. Deixar apenas o apelo a todos que se registrem na plataforma do Contra, que nos visitem, que nos peçam equipamentos para fazer as suas auditorias, que depois nos devolverão passado cerca de um mês, 2 meses, o que for acordado, e possam passar a outra pessoa para que possamos levar a eficiência energética a mais gente. Henrique, és tu. Obrigado. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Diogo Henrique e ao Dário ao Dário Silva, peço desculpa, pelo convite, pela colaboração neste projeto que está a ser muito interessante e tem uma missão muito importante no aumento da eficiência energética das habitações portuguesas. E, portanto, venho, nesse contexto, fazer uma breve apresentação sobre eficiência energética nas habitações, em que estou eu presente, o meu colega Miguel Carvalho, ambos da WhatIS, que é uma empresa de Data Analytics, portanto de análise de dados de consumos energéticos, que pretende dar informações valiosas por cima de dados de consumo de energia elétrica e, com base nisso, também promover a eficiência energética. Portanto, queremos dar uma pequena introdução, lançar um pouco a discussão e alguns insights gerais relativamente à eficiência energética nas casas, e, portanto, passo a
partilhar o meu ecrã, que é nesta tecla. Diogo, posso partilhar o ecrã, certo? Conseguem ver uma apresentação PowerPoint? Sim. Sim, muito bem. Então, estão a ver, correto? Muito bem. Então, começando por um muito breve enquadramento, esta é a estrutura principal, a estrutura desta apresentação, desta talk, em que basicamente vamos começar detalhando um bocadinho, apresentando um bocadinho o mix energético em Portugal e na Europa, a caracterização energética em Portugal, portanto, como é que é uma casa típica portuguesa, uns breves conceitos de potência e energia, quais são as diferenças e as suas características, e depois, efetivamente, como é que nós podemos reduzir a nossa fatura energética. Por fim, esta apresentação também acabará com alguns breves conceitos sobre medição, a importância da medição e novos equipamentos de medição existentes e iniciativas e medidas inovadoras e tendências no futuro para a eficiência energética nas habitações. Portanto, começando com uns números muito alto nível relativamente ao mix energético em Portugal e na União Europeia. Falando um pouco da produção primária de energia elétrica, nós estamos aliás, em termos de produção de energia elétrica, Portugal apresenta uma das taxas de penetração de renováveis das mais elevadas da Europa. Em 2018, produziu mais de 50% de toda a sua energia elétrica através de fontes renováveis. Mas, por exemplo, em abril de 2020, este último mês, foram 72%. Fontes renováveis são a hídrica, portanto, barragens, a eólica, através das turbinas eólicas, a bioenergia também e solar. Solar, como podem ver, ainda tem uma percentagem relativamente baixa, de 2%, mas é uma das fontes de energia que está a crescer mais. Em contraste com a União Europeia, enquanto que Portugal teve 51,4% em 2018, a União Europeia apresentou uma média de 34,3%. Portanto, nós estamos acima da média. Isto são indicadores positivos para Portugal e são indicadores também que incentivam de alguma maneira o uso de energia elétrica. Portanto, se nós queremos ser mais eficientes energeticamente, portanto, poluir, consideremos que estamos a falar de uma eficiência a nível de poluição. Queremos utilizar os mesmos serviços, mas poluindo menos. E, efetivamente, a energia elétrica está-se a tornar cada vez mais e mais uma fonte verde. E em diversos exemplos que vamos chegar mais à frente, por exemplo, cozinhar gás natural versus eletricidade sendo completamente através de fontes renováveis, será uma fonte mais verde, menos nociva para o planeta do que o gás natural. Vamos falar um pouco sobre a casa portuguesa. Portanto, faz sentido nós olharmos para as diferentes componentes de consumo de uma casa, o aquecimento, o arrefecimento, águas quentes sanitárias, a iluminação e os eletrodomésticos. Portanto, estes são os principais consumos elétricos, efetivamente, numa casa. E as casas portuguesas são particulares, como nós poderemos ver aqui ao nível da distribuição dos consumos para aquecimento. Aqui existem uma distinção entre moradias e apartamentos e, olhando em detalhe para o geral, nós verificamos que a maior parte das casas usa isto amarelo, que é bomba de calor. Bomba de calor é basicamente ar-condicionado. Portanto, a maior parte das casas usam ar-condicionados para aquecimento, mas usam também uma boa percentagem em radiadores elétricos ou termoventiladores, portanto, aqueles equipamentos elétricos que aquecem quem estiver próxima desse equipamento, digamos assim. E, por fim, este laranja que é também as lareiras.
Relativamente aos equipamentos, interessa ressalvar que as bombas de calor, portanto os ar-condicionados, têm uma característica em função, quando comparados com os termoventiladores ou radiadores a óleo e esses outros equipamentos, em que esses equipamentos típicos, que são relativamente baratos para adquirir no supermercado, e uma pessoa liga à tomada e o radiador a óleo ficará a aquecer então uma certa divisão e as pessoas que estão junto desse equipamento sentem esse calor. No entanto, esses equipamentos, apesar de serem relativamente baratos, a maneira de converter a eletricidade em calor é através de um efeito que se chama efeito de Joule. Portanto, muito basicamente, uma unidade de eletricidade é convertida numa unidade de calor. Ao passo que uma bomba de calor, um ar-condicionado, segue um processo diferente de conversão de eletricidade em calor, que usa também o calor do exterior para fazer essa conversão, e através de um processo mais eficiente consegue ter 3 a 4 vezes mais eficiência do que esses outros equipamentos. O que significa que, para uma unidade de eletricidade, está a fornecer 3 a 4 vezes mais calor do que um termoventilador ou um irradiador a óleo. Nós mais à frente vamos ver isto em detalhe. As lareiras, por outro lado, quando têm um recuperador de calor, também aumentam em muito a sua eficiência, porque o calor é aproveitado de uma maneira mais eficiente para aquecer a casa. Relativamente ao arrefecimento, as casas portuguesas distinguem-se um pouco de casas de outros países em que existe mais calor, em que nós poderemos ver que as casas têm basicamente um equipamento, que é a bomba de calor ou ar-condicionado, que pode ser em split ou multi-split. Isto é, quando existem mais do que um equipamento em casa, mais do que uma divisão a ser aquecida ou arrefecida, com uma caixa exterior em multi-split. Mas estes equipamentos nem chegam a 20% do total. Portanto, a maior parte das casas portuguesas não tem equipamentos de arrefecimento em casa, a não ser ventoinhas, mas as ventoinhas têm consumos que efetivamente são muito mais baixos do que de um ar-condicionado ou do que um radiador a óleo. Em relação às águas quentes sanitárias, os equipamentos mais comuns são os esquentadores. Em Portugal, a penetração do gás natural ainda é elevada, não tanto no norte do país, mas em todo caso, o esquentador acaba por ser a fonte de aquecimento mais usada. Menos comuns serão termoacumuladoras ou caldeiras a gás, portanto, caldeiras em que tem um depósito de água que está a ser aquecido e essa água quente está disponível a qualquer hora. E mais raros ainda são bombas de calor. Ou seja, as bombas de calor, que são, como já expliquei anteriormente, são praticamente ares condicionados, hoje em dia estas bombas de calor podem ser usadas também para aquecer a água. E aquecem a água, novamente, com aquela tecnologia que tem um fator de eficiência superior a uma caldeira elétrica, por exemplo. E, portanto, são soluções que estão a surgir no mercado e nas casas portuguesas com mais regularidade. Em relação à iluminação, isto não tanto em relação à casa portuguesa, mas em relação a esta tecnologia em si. As lâmpadas mais comuns até há uns anos atrás eram as incandescentes. As incandescentes são lâmpadas que são relativamente baratas, portanto custam cerca de 1€, digamos. Esta linha tracejada vermelha representa o custo de cada uma destas tecnologias, só que, de facto, a incandescente tem uma eficiência muito inferior às outras tecnologias. Para além da incandescente, existem outras lâmpadas comuns, tais como as de halogénio, as fluorescentes e as LED. Estas lâmpadas LED são aquela tecnologia que é mais recente, mais eficiente e que está em maior desenvolvimento e expansão no mercado. Vamos olhar um pouco para as barras verdes, em que mostram a quantidade de eletricidade consumida para o mesmo fluxo luminoso da lâmpada. Este fluxo luminoso pode ser, ou a intensidade luminosa pode ser medida em lumens, ao passo que uma potência de uma lâmpada é watt ou o consumo energético elétrico será em watt-hora. As lâmpadas LED têm uma potência muito inferior à incandescente, portanto cerca de 80% inferior, ao passo que o preço será cerca do dobro
e em termos de longevidade, em termos de duração, é muito superior às incandescentes. As fluorescências de halogénios estão intermédias, mas poderemos verificar que quando comparamos uma lâmpada LED, apesar de ser mais cara do que uma lâmpada incandescente ou até mesmo fluorescente, o facto de ter um tempo de vida muito superior e um consumo muito inferior acaba por compensar o investimento feito. E até existem muitos artigos que falam sobre isso, que é sobre a qualidade da luz, que a luz pode ser muito branca ou muito clara. Todas estas questões já estão a ser endereçadas nesta tecnologia e estas luzes conseguem cada vez mais oferecer cores diversas e podem ser, se uma pessoa preferir cores amarelas, mais amareladas, a tecnologia LED já está a conseguir fornecer esse tipo de tecnologia. Falando um pouco agora noutro equipamento que tipicamente consome uma boa percentagem da energia elétrica numa habitação, é o frigorífico. Portanto, frigoríficos ou arcas. Um frigorífico tem uma potência que pode variar entre 100 watts a 400 watts quando está a funcionar. Só que o frigorífico funciona sensivelmente da mesma maneira que uma bomba de calor ou que um ar-condicionado. E, portanto, basicamente o que o frigorífico vai fazer é vai retirar o calor dentro do frigorífico para o exterior. E faz isso através de um compressor e de um processo termodinâmico que faz com que um compressor esteja a funcionar para retirar esse ar quente de dentro do frigorífico ou do congelador ou da arca, e quando a temperatura atinge o definido no termostato, portanto, imaginemos que um frigorífico tem uma temperatura de 6 graus, quando chegar aos 6 graus, o compressor desliga e só volta a ligar quando novamente entrar a haver um aumento de temperatura interior. Este aumento de temperatura é tanto maior quanto pior for o isolamento das borrachas do frigorífico ou quanto pior for a performance do próprio compressor em retirar o ar quente de dentro do frigorífico e, portanto, este perfil que tipicamente funciona em ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, para um frigorífico que esteja em pior estado de conservação e tenha uma pior eficiência, este perfil pode se aproximar muito de um contínuo de 100 watts ou de 400 watts, qual que seja a potência de funcionamento do frigorífico. Daí que seja tão importante verificar o estado do nosso frigorífico. Relativamente à máquina de lavar a roupa, a máquina de lavar a roupa tem tipicamente um perfil de consumo, como se pode ver nesta imagem, em que inicialmente a água é aquecida através de uma resistência que se encontra dentro da máquina, e esta resistência tem uma potência muito elevada, acima de 2 kW, e funciona durante 10 minutos, sensivelmente. A água é aquecida e depois o consumo que existe é associado à rotação do tambor. Esta rotação já não consome tanta energia elétrica e, portanto, o principal consumo de uma máquina da roupa é nos primeiros 10 a 15 minutos, efetivamente, que corresponde ao aquecimento da roupa. E daí que seja importante nós, de facto, termos atenção à temperatura do programa em que nós estamos a lavar a roupa. Se nós queremos lavar a roupa com nódulos muito difíceis, e que sejam os lençóis, e que queremos lavar a uma temperatura elevada, muito bem, mas se nós conseguirmos lavar a roupa do dia-a-dia a temperaturas inferiores, vamos conseguir poupanças significativas ao estarmos a baixar a temperatura do programa. Relativamente à máquina da loiça, a máquina da loiça nós podemos olhar para o perfil de consumo e vermos tipicamente 2 a 3 picos de consumo, em que o primeiro pico de consumo representa, tal como na máquina de lavar a roupa, ao aquecimento interior da máquina, ao aquecimento da água, portanto, para lavar a loiça. Portanto, este pico de 2 kW durante cerca de 10 minutos serve para aquecer a água. Depois, durante a maior parte do programa, durante cerca de 45 minutos ou meia hora, apenas o aspersor está a funcionar e esse consumo é muito reduzido. No final do programa existe o processo de secagem da loiça e nesse processo existe um novo aquecimento e aciona novamente a resistência e vê-se um novo pico. Portanto, novamente, interessa também reduzir o programa da máquina de roupa se estamos a tentar economizar eletricidade. Relativamente a outros equipamentos multimédia, estes têm consumos muito variados. Por exemplo, uma televisão LCD
pode ter consumos que variam entre os 80 watts, ou as potências de 80 watts até 180. E isto vai variar, como é evidente, com a dimensão da televisão. Quanto maior será a televisão, maiores serão os consumos. Já um monitor de um computador pode ter consumos à volta de 160 watts e uma torre de computador, um PC desktop, um consumo à volta de 120 potências à volta de 120 watts. Já um computador portátil terá consumos inferiores a um computador de secretário, portanto à torre, e os routers também podem ter consumos relativamente baixos, de cerca de 20 watts. No entanto, se tratar de um router antigo, daqueles que tinham uma gravação interna, ao passo que os novos routers são um pouco mais pequenos e se tiver a possibilidade, eu peço desculpa que eu não queria dizer router, queria dizer uma box de televisão. Uma box de televisão terá sensivelmente o mesmo consumo de um router, à volta de 20 watts, mas se for uma box daquelas antigas, daquelas maiores, e com possibilidade de gravação dos programas de televisão, essa gravação interna consome muita eletricidade e, portanto, essas boxes podem chegar a ter mesmo 100 watts de potência ou mais. Já as novas boxes são mais eficientes, portanto, se nós conseguirmos, junto do nosso fornecedor de internet e televisão, trocar de box sem custos, é sempre bom porque as novas boxes consomem menos. Relativamente a outros eletrodomésticos de elevada potência, como podem verificar, até agora sempre que falei de mais potência, tipicamente isso está associado a aquecimento, quer seja o radiador a óleo, quer seja o aquecimento das máquinas de lavar, e aqui o mesmo se passa para o micro-ondas, a máquina de café, o kettle, a tostadeira e o secador de cabelo. Portanto, são equipamentos que têm potências muito elevadas, portanto, sempre sensivelmente acima de 1000 watts, portanto, o micro-ondas tem 900 watts e tudo o resto tem acima de 1 kW, digamos, e, portanto, são potências muito elevadas que servem para aquecimento. Outros equipamentos menos comuns são, por exemplo, a bomba de água, que pode ser de rega ou da piscina, que podem ter potências à volta de 700 watts ou mais até, dependendo da extensão do terreno e da quantidade de água movida. Agora, vamos falar um pouco do que é potência e do que é energia elétrica. Portanto, até agora eu falei um pouco do que de que equipamentos têm watts, mas eu não queria misturar watts com consumo energético efetivamente, porque watts ou kilowatt representa a unidade de potência de um equipamento. Portanto, isso é a capacidade máxima de um equipamento portanto, será o consumo máximo de um equipamento durante uma hora. Será a capacidade do equipamento produzir trabalho. Ao passo que a energia elétrica equivale a essa potência vezes o número de horas de utilização. Peço desculpa aqui por esta letra vermelha. Por exemplo, vamos ver um exercício. Vamos fazer um exercício para perceber um pouco mais estes conceitos. O que é que vai gastar mais? Um frigorífico ou um micro-ondas? O frigorífico, como vimos há pouco, pode ter uma potência de 100 watts, ao passo que um micro-ondas poderá ter uma potência de 900. Admitimos então que o frigorífico tem essa potência de 100 watts e que as horas de funcionamento por dia são 12 horas. Todos sabemos que o frigorífico tipicamente está ligado 24 horas por dia, mas como expliquei anteriormente, o frigorífico tem um perfil cíclico. Portanto, sensivelmente, metade do tempo o frigorífico está ligado e outra metade do tempo ele está desligado. Ou seja, ele liga durante meia hora, desliga durante meia hora. Liga durante a próxima meia hora, desliga durante a próxima meia hora. Portanto, numa aproximação, este frigorífico só efetivamente consome eletricidade a 100 watts durante 12 horas. Ao passo que o micro-ondas tem uma potência de 900 watts, mas é utilizado apenas 15 minutos durante o dia. E, portanto, são 0,25 horas. Fazendo muito rapidamente estas duas contas, a energia consumida por um frigorífico com estas características é 1200 watts-hora ou 1,2 kWh. O micro-ondas vai consumir 225 watts-hora. Ou seja, o micro-ondas efetivamente, apesar de ter uma potência muito superior, 9 vezes superior à potência do frigorífico, vai consumir no final do dia muito menos eletricidade do que o frigorífico. Isto porque o frigorífico está ligado todo o dia. E o mesmo se passa com equipamentos que estão em stand-by e equipamentos multimédia que estão ligados durante o dia todo.
Ou seja, mesmo os routers e as boxes que têm baixas, fracas potências, se estiverem ligadas durante o dia todo, vai causar um impacto. E também já vamos ver isso mais à frente. Agora que já sabemos um pouco e que já relembramos um pouco o que é que são os conceitos de energia e de potência e sabemos quais são os principais consumos de uma casa, vamos perceber então como é que nós conseguiremos reduzir a fatura energética da nossa casa. Existe uma diferença entre conservação de energia e eficiência energética. Conservação de energia, estamos a falar em simplesmente reduzir o uso de um certo equipamento consumidor de energia. Por exemplo, eliminar desperdícios, stand-bys, uso racional de algum equipamento, usar eliminação natural em vez de artificial, enfim, portanto, são medidas que podem, em muitos casos, afetar um pouco o nosso conforto e um pouco os nossos hábitos de consumo, mas que no final do dia significam que vamos utilizar menos eletricidade, porque estamos a ser conscientes com os nossos comportamentos e estamos a fazer um esforço para reduzir o uso desses equipamentos. Eficiência energética. Portanto, só uma pequena nota é que a conservação de energia e eficiência energética, estes conceitos variam muito quando vamos ver diferentes opiniões e diferentes artigos científicos, mas estas são duas definições que nós adotamos e quisemos apresentar aqui, em que eficiência energética é utilizar menos energia para o mesmo nível de serviço. Ou seja, utilizar eletrodomésticos mais eficientes. Se eu tiver um frigorífico antigo que esteja a consumir muita eletricidade e eu trocar por um mais eficiente, eu ao fim e ao cabo estou a fazer exatamente o mesmo uso de um equipamento, que é deixá-lo ligado a arrefecer a minha comida. E portanto estou a ter exatamente a mesma comida arrefecida durante o dia, mas consumindo menos eletricidade, porque adquiri um eletrodoméstico mais eficiente. O mesmo se passa para lâmpadas, em que posso trocar tecnologias mais antigas por tecnologias mais eficientes, tais como o LED. Por exemplo, trocar um CFL por um LED. Outra maneira de reduzir a fatura energética é utilizar, por exemplo, fontes de energia alternativas. Ou seja, para aquecer a água, poderemos utilizar um equipamento, um painel solar térmico, em vez de um esquentador, portanto, um painel solar térmico acoplado a uma caldeira, por exemplo, ou utilizar eletricidade ou gás para cozinhar. Portanto, aqui interessa sempre fazer contas, saber quanto é que cada tecnologia consome efetivamente, por exemplo, se é um fogão por indução ou não, ou se é um fogão a gás. Interessa saber para a mesma unidade de calor qual é que é a energia que se está a gastar. E depois existe outra estratégia de reduzir a fatura sem reduzir o consumo, que é, por exemplo, alterar o tarifário ou utilizar a máquina da roupa ou da loiça ou de secar a roupa em períodos de vazio. Portanto, nós temos um esquema tarifário em Portugal que tem vários tipos de tarifas, por exemplo, a tarifa simples, em que o preço pela eletricidade é constante ao longo do dia. Portanto, se nós usarmos uma máquina da roupa de manhã ou à noite, vamos estar a pagar sempre o mesmo, ao passo que as tarifas bi-horário e tri-horário privilegiam o uso em períodos de vazio, ou seja, períodos durante a noite, por exemplo, ou durante o fim de semana, são tipicamente mais baratos do que períodos de ponta, que são durante o dia. E, portanto, nós poderemos alterar os nossos hábitos de consumo de equipamentos eletrodomésticos para esses períodos em vazio. Então, existem diversas tipologias de medidas incidentes sobre os principais pontos de consumo que existem nas habitações. Estes pontos de consumo, como nós já referimos anteriormente, são o aquecimento, o arrefecimento, o aquecimento das águas sanitárias, iluminação ou eletrodomésticos. Começando pelo aquecimento. As principais medidas de eficiência energética ou de redução da fatura prendem-se em reduzir perdas no aquecimento. Por exemplo, abrir elementos de sombreamento em dias de sol no inverno, isto é, durante o dia tentar subir os stores o mais possível para que entre iluminação natural dentro de casa aquecendo-a.
Fechar durante a noite, portanto, permitindo que exista uma perda de calor inferior durante a noite. Reduzir as infiltrações nas portas exteriores. Muitas vezes as portas exteriores que estão para a rua têm uma abertura debaixo da porta muito pronunciada que faz com que o ar quente saia da casa e, portanto, interessa nós termos atenção a essas perdas e essas infiltrações do ar. Reduzir o aquecimento em espaços interiores, portanto, corredores e halls que são tipicamente pontos de passagem e não tanto em que uma família efetivamente precise que esse espaço seja aquecido, e considerar adquirir uma bomba de calor para usos muito intensivos. Ora, adquirir um ar-condicionado é uma decisão importante numa casa, porque vai depender um pouco da utilização que é feita desse equipamento. E nós poderemos agora fazer uma conta muito rápida, que é, vale a pena investir num ar-condicionado? Os preços dos ar-condicionados estão a baixar, estão a baixar. Há uns anos atrás, um ar-condicionado era muito mais caro do que é hoje em dia e a sua própria eficiência está a ser muito superior. E para uma família que, por exemplo, utilize um termoventilador ou um irradiador a óleo com uma potência de 2 kW durante o inverno, durante 4 horas por dia, 80 dias por ano. Admitido um preço médio da eletricidade de 20 cêntimos por kWh, este consumo vai se refletir em 128 euros de eletricidade por ano. Ao passo que, se utilizarmos um ar-condicionado, que tem novamente aquele coeficiente de performance de 3 a 4, que é o SCOP, significa que vai gastar menos de 3 a 4 vezes a eletricidade para uma mesma unidade de calor que os anteriores equipamentos utilizariam. Isso significa que, em vez de consumirem 128 euros, um ar-condicionado consumiria apenas 32 euros por ano. Ora, se nós considerarmos um ar-condicionado que custe cerca de 400 euros por ano, de classe A++, e admitindo estas poupanças de cerca de 96 euros por ano, uma família que investisse neste ar-condicionado, excluindo custos de instalação, teria o retorno do investimento deste equipamento em sensivelmente 4 anos. Portanto, cabe então à família decidir se 4 anos é um período curto ou um período longo para ter o retorno deste investimento. Isto, claro, vai depender de família para família e do budget de cada família, mas, portanto, conseguimos ter uma certa noção de um uso de 80 dias por ano, 4 horas por dia, significa uma poupança de cerca de 96 euros por ano se nós compararmos um irradiador a óleo com um ar-condicionado, para uma mesma produção de calor. Já no arrefecimento, existem medidas passivas que uma família pode ter, nomeadamente fechar elementos de sombreamento em dias de sol e no verão, por exemplo, durante o dia fechar as persianas para não entrar tanto calor em casa e durante a noite eventualmente abrir também janelas para entrar ar mais fresco, portanto promovendo a ventilação natural noturna. Hoje, por exemplo, está a ser um dia muito quente aqui em minha casa e, portanto, tenho as minhas janelas fechadas e os stores fechados também e, portanto, isso ajuda a que a casa se mantenha um pouco mais amena. E, relativamente a sistemas de aquecimento e de arrefecimento, por exemplo, se uma família tiver ar-condicionados ou bombas de calor, nós temos de ter atenção na sua manutenção, que aumenta não só a longevidade do equipamento, mas também a sua eficiência, reduzindo a eletricidade consumida. Por exemplo, reduzir perdas no aquecimento, programar a temperatura do ar-condicionado para 22 graus e fechar as lareiras, portanto, utilizando recuperadores de calor. A definição de 22 graus em vez de temperaturas superiores para aquecimento é um fator muito importante, porque o que vai acontecer é que o ar-condicionado tem um termostato que vai medir a temperatura da sala. Por exemplo, se for a sala que está a ser medida, que está a ser aquecida, o que vai acontecer é que o ar-condicionado vai aquecer a casa até aos 22 graus e quando chegar aos 22 graus, desliga. Quando haver influência das perdas de calor na sala
a temperatura voltar a baixar cerca de 1 grau ou 2, o ar-condicionado vai voltar a ligar para compensar e voltar a climatizar a sala para essa temperatura. Se nós estivermos a programar para temperaturas de 25 graus, o que vai acontecer muito provavelmente é que o ar-condicionado nunca vai desligar, vai estar a funcionar em contínuo para uma temperatura que provavelmente não vai ser alcançada e até é superior àquilo que nós precisaríamos. A nossa temperatura de conforto no inverno é efetivamente 22 graus e não mais. Acima de 22 graus também não estamos propriamente mais confortáveis. Claro que isto depende sempre da atividade das pessoas, do que é que elas têm investido, das perdas de calor também na própria casa e da preferência de cada pessoa. Mas tipicamente 22 graus é suficiente para manter boas temperaturas de conforto, mantendo o maior nível de eficiência da utilização deste equipamento. Já no inverno também programar o ar-condicionado para 25 graus em vez de temperaturas inferiores também permite alcançar um bom conforto térmico na sala, mantendo um bom nível de eficiência energética. Durante o ano, é importante limpar semestralmente os filtros e utilizar controles automáticos do ar-condicionado. Agora vamos analisar um pouco as águas quentes sanitárias. O que é que se pode fazer para aumentar a eficiência nas águas quentes sanitárias, ou AQS? Para esquentadores e caldeiras, reduzir as temperaturas de aquecimento para 40 graus no inverno e para 38 graus no verão. Existe uma regra que é importante reter, que é quando nós estamos a aquecer a água e temos de ligar a torneira de água quente e também a torneira de água fria, porque a água está demasiado quente, estamos a desperdiçar energia. Isto porque, se nós estamos a usar um certo caudal de água muito quente, é porque foi utilizada muita energia para aquecer esta água. E se está quente demais para nós, que nos leve a ligar a água fria, então vamos ter de ligar mais água fria, não só vamos gastar mais água, como vamos estar a desperdiçar o calor que já foi gerado para aquecer a água. Portanto, é bom nós prestarmos atenção à nossa caldeira ou esquentador, em que o regulemos para que quase não precisemos de ligar água fria, para tomar banho, para lavar as mãos, etc. Peço desculpa. Reduzir os caudais de água também se vai refletir em poupanças não apenas de água, mas também de eletricidade, porque quanto menos água for usada, menos água vai ser aquecida, e também realizar manutenções periódicas. A maior fonte de ineficiência é o excesso de ar. Por exemplo, em sistemas de aquecimento central, em que os irradiadores estejam dispostos pela casa, é importante nós abrirmos aquela válvula para deixar sair o excesso de ar que se vai acumulando, porque esse excesso de ar é fonte de ineficiência, porque não vai fornecer um aquecimento à casa. A iluminação. É importante nós sabermos exatamente qual é a tecnologia que existe em nossa casa. Por exemplo, focos de halogénio são focos que consomem muita eletricidade e podem ser facilmente substituídos por LEDs, por exemplo, em que o consumo vai ser muito inferior, a longevidade, né, em termos de tempo de vida vai ser superior e vamos reparar em poupanças, em especial se forem luzes muito utilizadas na cozinha, na sala, etc. Utilizar CFLs em candeeiros com muita utilização na cozinha, por exemplo, portanto, são lâmpadas fluorescentes compactas. Substituir lâmpadas fluorescentes por LEDs em candeeiros que não façam iluminação direta, ou sensores de presença em corredores ou exteriores, portanto, em zonas de passagem, se nós tivermos sensores de iluminação, as luzes não ficam ligadas continuamente e vão-se ligando apenas quando alguém passa. E depois relógios em candeeiros durante as férias para simular presença. Portanto, quem tem uma casa de férias e queira, de alguma maneira, manter alguma segurança, portanto, simulando presença, é importante não deixar uma luz continuamente ligada, mas sim com um temporizador. Vamos agora fazer um pequeno exercício para termos alguma sensibilidade de quais são efetivamente as poupanças que uma pessoa pode alcançar através
da substituição de luzes por tecnologias mais eficientes. O proprietário de uma habitação tem na sua sala um candeeiro de teto com uma lâmpada incandescente de 75 watts. Tipicamente ocupa a sala das 8 à meia-noite, portanto das 8 da noite à meia-noite, e durante as 11 da noite à meia-noite está apenas a ler. Vamos admitir que este proprietário tem este hábito 200 dias por ano. A primeira pergunta é: quanta energia irá ele poupar ao fim de um ano se substituir a lâmpada de 75 watts por uma lâmpada de 60 watts, incandescente na mesma? E a pergunta 2 vai ser: e se em vez disso comprar um candeeiro de pé com uma lâmpada LED de 10 watts para quando está a ler, ou seja, entre as 11 da noite e a meia-noite? Para a primeira pergunta, sabendo que a energia é igual a potência vezes número de horas, a energia que ele gastaria com uma lâmpada de 75 watts seria 60 kWh por ano. Ao passo que a energia que gastaria durante aquela hora com o candeeiro LED seria 8 kWh por ano. Portanto, estamos a ver a potência das lâmpadas, os 75 watts ou os 10 watts, vezes 4 horas por dia, vezes 200 dias por ano. As poupanças totais, eu peço desculpa que falta-me aqui uma parte deste exercício, que seria as poupanças totais, seriam de 75 watts menos os 60, são 15 watts, isto vezes 4 horas por dia, vezes 200 dias por ano, estaríamos a falar de 12 kWh por ano. Eu peço desculpa que não acrescentei aqui a segunda parte do primeiro exercício, mas as poupanças que o proprietário iria conseguir se utilizasse uma lâmpada de 60 watts em vez de uma lâmpada de 75, seriam 12 kWh por ano, o que seriam cerca de 2,4 euros por ano, assumindo os 20 cêntimos por kWh. Ao passo que, para o período de leitura, se nós substituirmos a lâmpada por uma lâmpada LED, já estamos a falar de poupanças de 60 watts para 8 watts, de 60 kWh para 8 kWh por ano. Isto dá poupanças de 14 euros por ano, o que pode facilmente ser o preço de um candeeiro novo ao fim do ano. Relativamente aos eletrodomésticos, para reduzirmos a nossa fatura nos frigoríficos e nas arcas, interessa nós regularmos a operação. O frigorífico, tipicamente entre os 5 e os 7 graus, é mais do que suficiente para conservar a nossa comida, ao passo que a arca congeladora pode ficar programada nos 18 graus. Temperaturas abaixo destas não são necessárias para garantir uma boa manutenção da comida. Todos os frigoríficos e arcas que são pouco utilizadas ou que sejam antigas, nós poderemos desligar. Optarmos por esta estratégia, vamos conseguir poupanças muito consideráveis, especialmente se forem antigos, devido àquela questão de que o motor, o compressor fica a funcionar continuamente em vez de ciclicamente. Isso causa, pode gerar consumos muito elevados por ano. Em termos de manutenção de um frigorífico, é importante nós descongelarmos sempre que necessário, pelo menos uma vez por ano, se o frigorífico congelar, substituir as borrachas das portas se elas já estiverem num elevado grau de degradação. Por exemplo, se nós fecharmos a porta do frigorífico e colocarmos uma folha normal, uma folha A4 na porta e a folha cair depois da porta fechada, significa que a borracha já não está com bom isolamento e, portanto, nós temos de ver nos manuais de manutenção do equipamento como é que poderemos substituir as borrachas. Limpar as grelhas do condensador, que são tipicamente nas traseiras ou em cima, e limpando-as promove uma melhor troca de calor e, portanto, uma maior eficiência dos equipamentos, e evitar uma exposição de radiação solar direta. Portanto, se o frigorífico ficar exposto ao sol, portanto, perto de uma janela e apanhar sol o dia todo, a temperatura do frigorífico vai aumentar e a sua eficiência vai diminuir. O mesmo se passa para frigoríficos que sejam colocados próximos de fornos ou que estejam encastrados, apesar de esteticamente serem preferíveis por muitas pessoas,
também poderão ter uma eficiência mais reduzida por causa do confinamento do ar trocado no, no, no condensador. Relativamente aos fornos, fogões e micro-ondas, é importante utilizar o micro-ondas apenas para pequenas refeições, portanto, em vez de utilizarmos o forno ou o fogão. Ajustar as chamas dos bicos, portanto, para fogões a gás para uma chama azul e não amarela. As chamas amarelas têm uma temperatura inferior e, portanto, estamos a gastar o mesmo gás para uma temperatura inferior. E sempre que possível cozinhar com tampa. Portanto, sempre que fazemos uma sopa, é importante cozinharmos com uma tampa, que assim conseguimos cozinhá-la em menos tempo e gastando menos gás. Relativamente à limpeza da casa, poderemos usar as máquinas da roupa cheias. Portanto, é importante utilizarmos as máquinas cheias ou com programas de meia carga, quando elas não estão cheias. A maior parte da roupa pode ser lavada a 40 graus ou menos, e utilizar programas de eco na máquina da louça faz uma secagem menos eficiente, portanto é esse o compromisso, a louça fica menos seca, mas se deixarmos a louça durante alguns minutos a secar, portanto a enxaguar na máquina, ela naturalmente vai secar e, portanto, poderemos conseguir poupanças interessantes de eletricidade se optarmos por programas eco, que demoram um bocadinho menos, um pouco mais tempo, mas acabamos por poupar eletricidade e tipicamente também poupam água. Relativamente às máquinas secadoras da roupa, é importante não as sobrecarregar, porque ao sobrecarregá-las aí já vamos estar a ter secagens de roupa menos eficientes, e os ferros em domar com termostato também vão ser mais eficientes do que os que não tiverem. Relativamente aos equipamentos de multimédia, as medidas prendem-se muito à volta de desligar os equipamentos quando não estão a ser usados. Por exemplo, desligar a televisão quando não está a ser usada, todos os pequenos eletrodomésticos, os routers, as boxes, as televisões, consolas, telefones, etc., são todos equipamentos com muito pouca potência, mas como nós vimos anteriormente, a potência multiplicada pelo número de horas em que esses equipamentos estão a consumir eletricidade vão representar uma percentagem significativa no final do ano da nossa fatura energética. Portanto, sempre que nós pudermos ligar esses equipamentos todos a um switch, a uma ficha tripla que tenha uma tomada para poder desligar esses equipamentos, pode resultar em poupanças significativas na nossa fatura. E como já disse, as novas boxes, que são mais pequenas e não têm disco rígido para gravações, porque as gravações são feitas na cloud, nos servidores da empresa que nos fornece o serviço, gastam menos eletricidade que as boxes antigas. Vamos fazer um pequeno exercício agora para ganharmos novamente uma sensibilidade relativamente às poupanças que se podem alcançar com estas mudanças comportamentais. O primeiro exercício refere-se à utilização de uma máquina de lavar a louça em programa eco ou em programa normal. Portanto, é uma família que lava a louça 3 vezes por semana e o programa normal gasta 1,1 kWh por ciclo e o programa eco, portanto em modo ecológico, gasta 0,8 kWh por ciclo. Vamos calcular a eletricidade gasta no programa normal e a eletricidade gasta no programa eco e depois ver qual é a diferença. Em termos de energia elétrica, 1,1 kWh por ciclo, vezes 3 ciclos por semana, vezes 52 semanas por ano, equivale a 171,6 kWh por ano. Admitindo um preço de 20 cêntimos por kWh, a utilização desta máquina corresponde a cerca de 34 euros por ano. Ao passo que, se utilizarmos um programa eco, que gasta 0,8 kWh por ciclo, estamos a falar de consumos de cerca de 125 kWh por ano ou 25 euros por ano. Em termos de diferenças, isto equivale a acima de 9 euros por ano. Isto é, utilizando um programa que nos vai dar sensivelmente o mesmo serviço, que é lavar a louça, e lavará a louça tão bem como outro programa, apenas teremos de esperar um pouco mais para conseguirmos tirar a louça da máquina, vamos estar a poupar 9,36 € por ano para uma família que lava a louça 3 vezes por semana.
O segundo exercício refere-se agora aos equipamentos de stand-by. Stand-by é o conceito de equipamentos estarem sempre ligados. Portanto, é o always on, portanto, sempre ligados, ou stand-by. É aquele consumo básico que existe sempre na nossa casa. Imaginemos que uma família tem equipamentos em stand-by de 100 watts. É box, é o router, é a televisão, é o leitor de DVDs, é a consola, portanto a impressora, que estão todos ligados a uma única tomada, uma única ficha tripla ou quádrupla, e a família, durante o fim de semana, deixa esses equipamentos de stand-by ligados e a família vai passar o fim de semana fora. Isto significa que não precisaria de ter estes equipamentos ligados. A energia consumida durante esse fim de semana, durante esses 2 dias apenas, representa cerca de 4,8 kWh. Isto representa quase 1 euro. Ou seja, se for uma família que passe muitos fins de semana fora e tenha os equipamentos em stand-by ligados sempre, está sempre a gastar 1 euro por fim de semana. E quem diz fim de semana, diz também durante o dia ou durante a semana. Ora bem, nós agora vimos como é que nós podemos poupar na nossa fatura elétrica. A maior parte das medidas que nós vimos, de facto, exigem alguma mudança comportamental e alguma consciencialização dos impactos que causam essas nossas mudanças comportamentais e de utilização desses equipamentos. E se nós consideramos que uma poupança inferior a 10 euros pela utilização do programa Eco ou pelo programa normal não merece o nosso esforço, nós poderemos pensar num acumular de poupanças dos equipamentos todos que existem. Portanto, se forem 10 euros pela máquina da louça, mais 10 euros pela máquina da roupa, mais outros euros tantos pelo ar-condicionado, pelo frigorífico, nós poderemos conseguir poupanças muito significativas no final do ano, excedendo as centenas de euros. Não é em todas as casas que vamos conseguir essas poupanças, porque de facto já podem estar a usar equipamentos muito eficientes e já pode estar a haver uma consciencialização dos seus consumos, mas em muitas casas, e da nossa experiência nós já verificamos que muitas casas que se julgam eficientes, o que pode acontecer é que efetivamente não sejam assim tão eficientes. Eu gosto de dar um exemplo de uma família que nós em tempos fizemos auditorias energéticas a várias casas, e uma das famílias tinha um apartamento relativamente moderno, mas tinha muitos equipamentos, muitos, de aquecimento, tinha cerca de 2 frigoríficos e 2 arcas, alguns também antigos, e eles não percebiam como é que tinham uma fatura energética tão elevada, porque durante a noite eles desligavam os equipamentos em stand-by da sala. Só que o equipamento era apenas a televisão, nem sequer tinha routers, boxes, era apenas desligava a televisão da tomada ao fim do dia. Mas em contrapartida eles tinham 2 arcas antigas a funcionar 24 horas por dia. E quando se aperceberam que cada uma dessas arcas era responsável por mais de 200 ou 300 euros de eletricidade anuais, aí é que eles se aperceberam do significado das decisões dessa família, e que se por um lado tinha alguma consciência em relação a alguns comportamentos que de facto estavam a tentar ser eficientes, havia outros que não estavam a ser nada eficientes, e portanto eles aperceberam-se que conseguiam viver muito bem com menos arcas, e portanto uma delas foi para reciclar ou para o lixo, não é? Portanto foi eliminada da casa, e a outra foi substituída, e portanto a partir daí eles conseguiram poupar muito mais e conseguiram efetivamente reduzir as suas faturas. Só que nada disso teria sido possível se nós não tivéssemos medido os consumos dessa casa. Portanto, à semelhança deste projeto, desta iniciativa do Contra, em que é encorajada e é incentivada a medição de equipamentos nas casas, nós consideramos que sem medição é muito difícil nós efetivamente conseguirmos perceber como é que nós conseguimos poupar. E hoje em dia a tecnologia está a nosso favor. Portanto, para além dos equipamentos que os participantes desta iniciativa do Contra vão poder ter em sua casa para medir os seus consumos, existem outros equipamentos
portanto, que são os nossos contadores elétricos. E na verdade, o equipamento que vai ser colocado nas casas dos participantes vai-se ligar ao contador elétrico e vai medir o que o contador está a medir. E, portanto, estes novos contadores, que são digitais e mais do que digitais, são considerados contadores inteligentes, são uma iniciativa a nível europeu e a nível mundial, na verdade. Em Portugal, existe o compromisso de, até 2020, portanto até ao final deste ano, 80% das casas portuguesas já terem um contador inteligente. Neste momento, acima de 20% das casas têm um contador inteligente instalado, portanto houve já atrasos a nível europeu e a nível político, portanto, mas apesar desses atrasos na disseminação e instalação desta tecnologia, esta tecnologia está a ser de facto instalada. E o que é um contador inteligente? Um contador inteligente é um contador elétrico colocado na nossa casa a substituir o nosso contador antigo, que mede o nosso consumo a cada 15 minutos, e estes dados de consumo são geridos pela distribuidora, por exemplo, a EDP Distribuição, na maior parte dos casos, e depois a EDP de Distribuição vai disponibilizar estes dados à nossa comercializadora. E a nossa comercializadora vai saber efetivamente quanto é que a nossa casa consumiu durante aquele mês a cada 15 minutos. Isso significa que acabaram-se as estimativas. Como qualquer pessoa que já pagou a fatura elétrica, muitas vezes acontece uma vez por ano ou 2 vezes por ano, nós temos uma surpresa na nossa fatura elétrica. Essa surpresa ou é boa ou é má. Isto é, a nossa fatura em certas alturas do ano é muito superior ou muito inferior àquilo que nós costumamos pagar. Isto porque os nossos consumos são estimados. Porque lá está, os nossos contadores, se não forem inteligentes, não há maneira da nossa comercializadora saber quanto é que nós efetivamente gastamos naquele mês. E se nós, por exemplo, instalarmos um ar-condicionado, instalamos um novo equipamento que vai consumir mais eletricidade do que aquilo que nós estávamos habituados a gastar, naquele mês nada nos será cobrado extra, mas daqui a uns meses será cobrado o acumular desses meses todos. Os contadores inteligentes vão retirar esse problema, porque efetivamente vão dar essa informação à nossa comercializadora e vão dar em detalhe uma informação com maior granularidade dos nossos consumos. A grande desvantagem, por enquanto, desta tecnologia é que o consumidor final não tem acesso a estes dados. Portanto, só a nossa comercializadora e a distribuidora é que têm acesso a estes dados para fins de faturação. E por isso, e daí que seja tão importante haver iniciativas tais como a do Contra, em que esteja a disponibilizar um equipamento para que uma pessoa consiga instalar na sua casa e que a permita saber a resolução de 1 minuto ou 15 minutos, portanto, na resolução dos minutos, quanto é que gastou durante o último mês ou durante os 2 últimos meses. Com base neste conhecimento, é então possível saber se o consumo de stand-by desta família é muito elevado, o que é que faz com que esta família esteja a consumir muito mais do que outra família, e daí é importante fazer uma auditoria e saber, por exemplo, se essa família tem 2 arcas e 2 frigoríficos, ou se tem muitas pessoas em casa durante o dia ou não. E, portanto, todas estas informações vão dar pistas sobre como a família poderá conseguir poupar. E com uma equipa de investigação forte por trás, as contas são feitas e a quantificação de poupanças e de investimentos e de retornos desses investimentos poderão ser efetivamente feitas com base nesta informação. E para que saibam, para que se imagine, estes contadores inteligentes estiverem a dar dados de 15 minutos de cada família, havendo cerca de 5 milhões de consumidores finais de eletricidade em Portugal, com dados a cada 15 minutos, isto são muitos dados para gerir e muitos dados que depois poderão transformar em informação que efetivamente depois poderá permitir uma melhoria da eficiência energética a vários níveis. E, portanto, com base nestes dados, muitas medidas inovadoras estão agora a ser desenvolvidas. Como acabei de falar, estas medidas inovadoras
tem como base um alicerce muito forte em análise de dados, ou no inglês Data Analytics. E como eu já referi, as análises de dados têm como principal objetivo transformar dados em informação. Ou seja, dizer que uma família consome 12 kWh e dizer o que é que são 12 kWh. 12 kWh é muito ou é pouco, está acima ou está abaixo da média portuguesa, e se está acima, porque é que está acima, ou se está abaixo, porque é que está abaixo e o que é que pode ser usado para que sirva de exemplo para outras casas. E, portanto, muitas medidas inovadoras estão a ser criadas e são tecnologias que já podem ser, em muitos casos, adquiridas por nós, pelo consumidor final. Muitos deles podem não ter ainda custos atrativos, mas o desenvolvimento tecnológico e o decréscimo do custo destas tecnologias está a tornar estas medidas de facto muito, muito promissoras no aumento da eficiência energética a nível habitacional. Exemplos dessas tecnologias são, por exemplo, termostatos inteligentes. Os termostatos inteligentes são importantes em casas que tenham efetivamente aqueles termostatos centrais para o aquecimento ou arrefecimento central. Em muitos países estes termostatos são muito comuns, já há vários anos, por exemplo nos Estados Unidos ou em França, tipicamente por causa do frio. Portanto, em zonas com muito frio, estes termostatos já existem e os termostatos antigos podem ser substituídos por novos que têm capacidade de, por exemplo, aprender os nossos hábitos, portanto, saber que ao fim de semana a família sai de casa ou não, ou durante o dia ninguém está em casa e, portanto, o termostato inteligente vai conseguir regular a temperatura da caldeira para não gastar tanto gás ou tanta eletricidade durante o dia, porque não é necessário, efetivamente, entre outras. E, portanto, toda esta camada de inteligência é possível com análise de dados e com estas tecnologias que podem ser incluídas nas nossas casas. Outras soluções inovadoras muito interessantes são, por exemplo, sistemas de automação para controle de cargas. Isto é um termo muito utilizado internacionalmente, que é o Demand Response, que é a gestão ativa da procura de energia. Vamos imaginar que eu em casa tenho um termoacumulador elétrico e tenho máquinas de lavar e tenho uma bomba de piscina e todas estas cargas eu deixo que sejam controladas. E, por exemplo, ao nível de um distribuidor de eletricidade, ele pode querer que a minha casa não consuma tanto durante o dia e consuma mais em períodos de vazio ou durante a noite, portanto, que é em alturas em que na rede elétrica à minha volta outros consumidores poderão precisar de eletricidade e a minha casa possa ter um controlo automático para certas cargas que não me sejam tão importantes assim. Por exemplo, se eu ter um acumulador não vai funcionar às 10 da manhã, mas funciona às 11, se calhar não me vai causar nenhum transtorno. E, portanto, isto pode ser feito através de sistemas automáticos controlados remotamente. E isto é uma camada de inteligência que pode ser colocada nas nossas habitações que poderá levar a uma eficiência de sistemas elétricos, de redes elétricas e não apenas de uma casa. E isto tudo possível, lá está, como já referi, através de sistemas de monitorização energética, tais como os participantes desta iniciativa do Contra também terão acesso. E ora, a nossa apresentação está quase a chegar ao fim e queria fechar com tendências energéticas. Portanto, o nosso sistema energético vai passar por ser cada vez mais eletrificado, isto é, a utilização de gás para aquecimento ou de outras fontes não renováveis vai ser cada vez mais substituída por energias renováveis, por exemplo. Todas as nações vão tentar ser cada vez mais independentes energeticamente, em que, por exemplo, não dependa da importação de petróleo ou de gás de outros países para a sua sobrevivência. Isto a nível geopolítico é muito importante e não apenas a nível geopolítico, a nível de facto sustentável do próprio país. A estratégia mais promissora para que isso aconteça é
o aumento das energias renováveis. Portanto, micro, pequena e grande produção descentralizada. E a tecnologia eólica, das turbinas eólicas, é muito importante para a produção em média e grande de produção. Para a microprodução nas habitações, a tecnologia fotovoltaica está a ter cada vez mais avanços tecnológicos, diminuições de custos, aumento de eficiência e acoplado com sistemas de armazenamento de energia, ou seja, tipicamente baterias. Uma instalação fotovoltaica numa casa pode ter pode ter a possibilidade de tornar essa casa efetivamente independente da rede elétrica. Se nós durante o dia conseguimos produzir eletricidade suficiente não só para satisfazer as nossas necessidades diárias durante o dia, mas também durante a noite, armazenando essa eletricidade em baterias, a nossa casa pode de facto ser independente da rede elétrica. Mas para isso ainda é necessário que as baterias aumentem um pouco mais a sua eficiência e baixem um pouco mais também o seu custo. Mas nos próximos anos estou convencido de que os sistemas de armazenamento elétrico com baterias, através de baterias, estará disponibilizado no mercado mais massificamente. Outras medidas estão a ser desenvolvidas que permitem que a nossa sociedade seja mais eficiente energeticamente, tais como edifícios mais isolados termicamente, medidas passivas, nomeadamente... Peço desculpa. Por exemplo, edifícios mais isolados termicamente, por exemplo, janelas cada vez mais eficientes, com caixas de areia, com cortes térmicos, que permitam, de facto, que as casas não precisem gastar tanta eletricidade para manterem o seu conforto térmico a níveis desejados, mas também que a própria tecnologia na construção dos edifícios também permita que se consiga alcançar esses níveis de eficiência energética. Daí que seja importante para uma família que esteja a construir uma casa ou que possa decidir os materiais de construção da casa, é importante nós, de facto, favorecermos materiais de isolamento térmico, mesmo que sejam um pouco mais caros, podem-se refletir em poupanças energéticas a longo prazo. Por fim, outras medidas muito interessantes ao nível social das nossas sociedades. O planeamento urbano das cidades está a ser feito cada vez mais para privilegiar o uso de bicicletas e não tanto do carro, mas também, claro, de transportes públicos e coletivos. Isto, portanto, tentando diminuir o impacto das nossas deslocações diárias no ambiente. Existem já vários edifícios que têm os chamados telhados verdes, isto é, que tenham paredes e telhados revestidos a vegetação, portanto a certo tipo de folhas e flores, que não só fazem um isolamento térmico do próprio edifício, mas também renovam o ar da cidade. E como nós temos vindo a assistir, a própria mobilidade elétrica de veículos elétricos, trotinetes e bicicletas está a ser cada vez mais massificada nas cidades, reduzindo a poluição nas cidades provocada pelos fumos dos tubos de escape dos veículos. E, portanto, uma última consideração é relativamente à casa do futuro. Muitas entidades na área da energia referem que a casa do futuro será 100% elétrica. Como referi anteriormente, se uma casa estiver dependente de gás para aquecimento, isto será um contexto de um país em que ainda está dependente de importações do gás, a não ser que tenha pouca produção interna, mas Portugal seria ainda um país importador, e o facto de ter ainda consumos não elétricos não está a privar a casa de conseguir ter uma estratégia de gestão dos seus consumos 100% verde, entre aspas. Verde, por exemplo, em que uma casa esteja, de facto, a produzir a sua eletricidade através de painéis fotovoltaicos
utilizando essa eletricidade para as necessidades da casa através de sistemas de baterias para a utilização dessa eletricidade à noite, por exemplo. E então, uma casa do futuro terá eletrodomésticos cada vez mais eficientes, sistemas de climatização de bombas de calor e medidas passivas, como é evidente, de isolamentos térmicos, etc. Integração com mobilidade elétrica, portanto, uma casa do futuro terá um carro elétrico e esse carro também será carregado possivelmente pelos painéis fotovoltaicos da casa e muitas casas, portanto, a casa do futuro terá também um certo contexto de IoT, de Internet of Things, acoplado aos nossos sistemas inteligentes que nós já temos, por exemplo, ao nosso telefone inteligente, ao nosso smartphone, em que todas as apps poderão servir para nos integrar e gerir a casa de uma maneira mais eficiente através dos Home Assistants, que são as Alexas e os Google Homes, que nos poderão ajudar não apenas a vivermos a nossa casa de uma maneira diferente, mas também de uma maneira mais eficiente tecnologicamente e energeticamente. Portanto, esta é um pouco a minha visão da casa do futuro e que vai estar muito assente nos dados que vão sendo gerados por toda esta tecnologia e pelas decisões, em último caso, que o consumidor final vai ter. Sempre com o objetivo de viver uma vida mais confortável, mais feliz e mais eficiente. Isto é, que tenha uma pegada cada vez mais verde no ambiente e na sustentabilidade do nosso mundo. E, portanto, esta foi a apresentação que eu queria dar. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado. Teremos certamente muita gente com questões que irá colocar mais tarde, e nós no fórum e na nossa plataforma temos várias possibilidades de partilha de informação. Apenas acrescentar a tudo aquilo que disseste agora no final, que temos cada vez mais avanços com plataformas como o Home Assistant e outro tipo de coisas que cada vez mais gente em comunidades open source e em pequenos grupos criam a ligação entre, por exemplo, as nossas tomadas do Contra, que permitem ligar e desligar o cilindro de água quente, como estavas a referir, quando tenho produção solar ou quando estou a exportar o excesso solar, ou mesmo um simples automatismo em quando a minha potência contratada está prestes a exceder aquilo que é o limite, eu faço um desligar de uma destas tomadas de imediato com base na informação que vem do contador inteligente, e tudo isso hoje em dia é possível com custos na ordem dos dezenas de euros, o que é incrível, e permitindo beneficiar das melhorias das baixas dos impostos de IVA relativamente às potências mais baixas, etc. E aqui temos efetivamente aquele slogan batido do conhecimento é fundamental e saber é poder, não é? Portanto, conhecer o consumo é o primeiro passo para tudo aquilo que vimos nesta apresentação. Portanto, a mim resta-me agradecer ao Henrique, ao Miguel e ao Atize por terem dado esta oportunidade a todos os nossos participantes de conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre aquilo que são as casas dele, não é? Porque eles enquadram-se nesta casa portuguesa com todo aquilo que é as especificidades que nós temos em termos de construção, de equipamento, clima, etc. E isto foi muito importante e este conhecimento profundo que vocês têm da situação efetiva dos nossos ativistas. Obrigado a todos, teremos mais sessões em breve, de qualquer das maneiras esta será a que fica disponível para todos. Os contactos vão estar junto com o vídeo, seja o e-mail do Contra, seja da nossa plataforma. Esperamos que venham ter connosco. Obrigado. Muito obrigado nós e estamos sempre disponíveis também para qualquer esclarecimento, para qualquer discussão. Obrigado. Muitos parabéns pela iniciativa.